para todo mundo. Olha, a família de Vilmara, só estou vendo uma sombra aí. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né, novamente. Oi, para quem eu não dei oi ainda. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Geisa. Estou muito feliz que vocês atenderam o nosso convite, né, de participarem do nosso Unime Família. E antes, enquanto aqui o arquivo carrega, deixa eu só falar para vocês, né, sobre esse projeto. Gente, o Unime Família é um projeto que tem como intuito justamente a gente ter esse momento, né, de trazer um pouco da nossa família, das nossas pessoas próximas, dos nossos entes queridos, para que eles entendam o que a gente faz, qual é o nosso curso, qual é o nosso, o que a gente faz todo dia na faculdade. Né? Então, a ideia é justamente que os nossos familiares entendam um pouco desse universo, né, que é o nosso universo, o universo acadêmico, e que às vezes assim não tem tanta clareza. Já fizemos o Unime Família presencialmente, né, e foi lindo, mas hoje, né, dadas as circunstâncias, a gente não tem como fazer, né, todo mundo junto, interagindo, então a forma que nós pensamos foi justamente fazer através desse encontro virtual. E como eu disse, eu estou muito feliz que vocês atenderam ao convite, né, a proposta de vir para cá. Uma coisa que eu disse para vocês logo no comecinho, para quem já estava, gente, e o tema da Unime Família, né, do curso de psicologia hoje, é justamente o que a Unime e o curso de psicologia mudaram na minha vida, só para vocês saberem, a minha vida, Geisa, pessoalmente falando, foi muito impactada pela Unime e pelo curso de psicologia, principalmente, porque eu sou aluna da casa, eu sou prata da casa, né? Para quem não sabe da minha trajetória acadêmica, eu sou aluna do curso de psicologia, a professora Gleicimara, né, que é a nossa coordenadora atualmente, já foi minha professora, né? E hoje eu tenho o prazer, a honra de poder trabalhar com ela, de tê-la como minha chefe, né, como minha amiga, e aprender muito com ela dia após dia. E quem sabe, logo, logo, vocês poderão estar conosco também, né, formando novos profissionais. Então, quando eu digo assim que o curso de psicologia, a Unime, mudaram a minha vida, porque foi aí que eu estudei, que eu trouxe, né, para a minha vida a psicologia, né, de uma forma formal, né, acadêmica, me tornei psicóloga, sou muito feliz no que eu faço e eu não tenho como dizer, né, o que seria de mim sem essa formação, porque eu me realizo todos os dias sendo psicóloga. Então, assim, a minha vida foi grandemente impactada pela Unime, como pela psicologia, né, em todos os aspectos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vocês também, ao longo desses 5 anos, serão impactados, né? A vida de vocês certamente não mais será a mesma. Só que hoje a gente tem 6 relatos de alunos que toparam, né, participar voluntariamente, dizer um pouco do que a psicologia representa. Então, vamos ver esses colegas, né, ouvir, na verdade, né, ver e ouvir os relatos dos colegas de vocês que trouxeram um pouco desse olhar de como a Unime e de como o curso de psicologia impactou na vida deles, tá bom? Então, vamos lá. Bom, e aí, nosso primeiro relato, pessoal, será da aluna Sádila. Sádila já chegou aí? Já está aí? Então chama a família, coloca próximo, né, para a gente ouvir um pouco do que Sádila tem a dizer sobre o nosso curso e sobre a Unime. Olá, me chamo Sara. No início eu não sabia muito qual curso que eu queria. Mas aí, em conversas com as pessoas da minha família, com alguns amigos, sempre me falaram que eu tinha uma certa vocação para ser psicóloga. E então, desde que eu comecei a cursar psicologia, eu tenho mudado muito minha forma de pensar, minha forma de observar o comportamento das pessoas. Minha família também, porque eu comento muito sobre as aulas, sobre o que eu vi lá. E eles também passaram a observar mais o comportamento das pessoas e a querer entender o ser humano diante de cometer alguns atos, algumas atitudes e essas coisas.
E desde então, eu só venho me surpreendendo cada vez mais com o curso que eu escolhi. E é isso. Bom, esse foi o Eu, relato de Sádila. A Sádila tá aí? eu não tô conseguindo ver. Ô, Lu. Sádila? Aqui o meu também Ô, não. Geisa, mas eu acho que deu um erro Para algumas mesmo, porque pessoas eu tem que ouvi dar o o play. áudio da Só Sara. tá o áudio pra mim. Play. O meu Eu tive que dar play não também. vi o Dá o áudio. play no vídeo e o áudio passa. Você que deu play? Eu não consegui ver o... Ai, Foi eu que dei o play no meu. Ah, então a tá. gente que tem que dar o play, é. Poxa. Tá, então vejam aí. Quem não deu play, veja aí se consegue. Eu não mudei, não, tá? O de Sádila ainda. Agora eu tô Conseguiram? vendo, eu tô dando play. Poli, O ouviu, meu fala Poli? que não é possível exibir, Eu dei o Ô, play Lu. que não é sim. possível exibir o conteúdo. Dei o play e eu vi daqui. E minha filha disse que Sádila tem um nome e é muito bonita também. O nome é muito bonito também. Ô, Lu, eu acho que no seu caso é a internet. Vamos pro próximo. Vamos ouvir então o que tem a dizer Rafael. Então, podem dar o play aí para A vocês internet aqui é ouvirem. boa. Rafael. Psicologia mudou a minha vida e a vida de minha família. Bem, como todos, fui inserido na sociedade através do primeiro grupo que conheci, a minha família. Nela aprendi a me relacionar com as pessoas. E sempre soube que a base de um bom relacionamento é o respeito. Mas esse só é conquistado através da empatia. Você tem que ter empatia pelos outros. Mas o curso nos ensina que empatia não é apenas se colocar no lugar dos outros, mas sim saber que esse outro é diferente de você, possui questões e dilemas totalmente diferentes de você. Então é necessário que você as respeite e aceite. Mas para isso também é necessário que você tenha um autoconhecimento. E você pode pensar, cara, eu vou entrar num curso de psicologia e vou começar a ler mente, mas você pode ler mente, você pode ler a sua. Então, um bom conselho é, conheça-te a ti mesmo. Olha, Rafael filosofando. Nossa, Rafael tá aí? também ele muito legal. Muito bom. É Vamos... massa de Rafa. Vou pegar essa de Rafa. Você pode ler mente sim, a sua mente, Rafa. Vamos pro próximo. Vamos ouvir agora o de Laure. Gente, o de Laure foi todo especial. Vamos lá. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém que confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Ah! Uau, que super produção. Que lindo, não foi? Laura Ela arrasou. formou, trabalhou na clínica. Tá vendo? Muito legal. Mas não para por aí, ainda tem mais, gente. Vamos lá. Ficou travado. Espera aí que eu vou passar agora. Vamos para o próximo. Vilmara. Vamos ver o que Vilmara tem a dizer. Como o curso de psicologia tão mudou a minha vida e da minha família. Eu amo estudar psicologia. Psicologia mudou a minha vida em vários aspectos. Me ensinou a ser mais compreensiva, reflexiva, me ensinou a levar a vida de maneira mais leve, mudou a minha concepção de mundo. Eu me tornei uma filha, uma amiga, uma irmã melhor, pois eu pude compreender as características e as diferenças delas de maneira mais empática, me impondo no lugar delas. E a gente percebe isso quando as pessoas comentam, você mudou. Então significa que o curso de psicologia te modifica sem mesmo você perceber. Eu indico todo mundo fazer psicologia, pois ela te proporciona um autoconhecimento sobre si e sobre o outro, além de ser uma profissão livre.
Oh! Vilmara, muito bom. Parabéns, Gilmar! Adorei também. Vamos agora Valeu. para Fábio, que inovou. O Fábio não veio sozinho. Vamos lá. E aí, galera, bom dia. Falar aí da Unime aí, dessa instituição maravilhosa. Com certeza um divisor de águas da minha vida, toda minha família, que é prova disso. Adoro o curso de psicologia. E é isso, né? Minha irmã é essa, sempre ri, sempre atrapalha o vídeo, mas estamos juntos aí. Que legal, adorei ver a família. Muito bom. Fábio inovou, né? Ele não veio só. Muito bom mesmo. Valeu. Valeu, Fábio. E aí, finalmente, pessoal, vamos ver o nosso último relato, que foi o relato de Jamari. A Unime mudou a minha vida na medida que em 2018 eu comecei um curso de psicologia. Eu deixei uma vida pacata, sem estudos, com um emprego sem perspectiva profissional, sem perspectiva financeira e adentrei numa universidade, um mundo totalmente novo. Gente, eu achava aquilo ali tudo muito grandioso, tudo era muito. E no primeiro momento me criou aquele choque, eu achava que eu não tinha condições de ir à frente. Mas à medida que eu fui conhecendo os professores, fui conhecendo a metodologia da faculdade, as propostas, os trabalhos, tudo aquilo me encantou e eu me envolvi de uma forma que hoje eu sou apaixonada pelo curso de psicologia e pela Unime. E não me vejo em outra faculdade, não, em outra universidade. E além do mais, a Unime mudou a minha vida porque eu vou ser a primeira psicóloga da família. Eu sou a primeira a ter um curso superior na minha família. Olá! Fiquei emocionada, que lindo. Sim, Arrasou, arrasou. Gente, então, esses foram alguns relatos, né, que enviaram para mim, né, que os alunos da disciplina enviaram para mim. E para a gente finalizar o nosso Unime Família, eu queria, obviamente, né, tirar um print com todo mundo. Eu vou fechar aqui a apresentação e vou pedir para que todo mundo que queira, claro, né, abra aí a câmera para a gente tirar um print com a família. E aí depois eu vou compartilhar no grupo para vocês, né, a fotinha de todo mundo aí com as famílias aparecendo. Deixa eu interromper aqui a apresentação, porque aí vocês aparecem. Ó, Larissa, já apareceu ali. Lari, saudade de você. Olá, Keilane, Marta. Eu tô sozinho. Oi. Eu estou sozinha, sem ninguém em casa. Mas você aparece. Mas eu estou com uma roupa. Eu estou com roupa inapropriada. Da próxima vez eu apareço. Tá bom. Eu preguiça de levantar da cama e pôr a roupa para aparecer para vocês. Olha, Larissa tá com a produção a todo vapor. Sai de lá daí. Larissa, eu quero. Larissa, não se faz. Gente, cadê? É Alex, Polly. Teve mais alguém que tinha aparecido com a família antes? Ai, gente, eu até tô com o Otto no colo, mas eu não consigo abrir a câmera. Gente, aí, Vilmara, olha, até. Meu Deus, Vilmara tá com todo mundo. Até o gato, Vilmara. Gente, que bom que vocês, como eu falei, né, atenderam o nosso convite de estar aqui todo mundo junto para entender um pouco, né, do curso de psicologia, de como esse curso, né, e a instituição Unime impactam nas nossas vidas diariamente. Então, é um prazer, muito obrigada mesmo pelos familiares de vocês que estão aqui, né? E aí eu vou dar um print, todo mundo sorrindo, felizão para a tela, que eu vou dar um print para depois eu mando no grupo a fotinha desse momento. Lindy, sua câmera está aberta, mas eu não estou te vendo ainda. E Keilane, seu rosto... Isso, Keilane, coloca mais distante assim, que está cortando o seu rosto, para a gente poder te ver. Tá, eu vou contar 1, 2, 3. No 3 eu vou dar o print, todo mundo bonitão na tela, feliz para postergar, para deixar bem registrada aí a nossa foto, tá bom? 1, 2, 3. X!
Aê, pronto, fotinha tirada, um beijo, família, um beijo, pessoal, fiquem com Deus, e agora a gente vai para a nossa aula Firmes e Fortes, tá bom? Eu achei que ia dizer que a gente estava liberado. Não! Professora! De forma nenhuma! Eu também vou me despedir. Da minha mãe, tchau! Tá bom, beijo! Também vou me despedir, adorei assistir. Da minha mãe, beijão! E Lari, que queria ter o seu talento de fazer docinho. Olha que figura! Gente, não sei quem puxou. Gente do céu! Gente, adorei assistir os relatos de vocês. Me emocionei com a Alex. Da Vilmara foi super bonitinho. Todos foram muito bacanas. Parabéns. Parabéns para as famílias de vocês, porque a gente não faz nada sozinho, né? E então, um beijo para todos. Precisando, estou aí nos horários de atendimento. Boa aula para vocês, tá bom? Obrigada, Gleice. Um beijo. Um Beijo em alto. Tchau. Tchau, pessoal. E agora é nós, né? Vamos lá? Vou tirar o coro de todo mundo. A família já saiu. Aí agora vamos nós aqui, ó. Se a gente vai liberar a gente. Ô, gente. Oi. Diga, deixa eu te falar. Aqui tá trovoada muito forte. Se eu sumir é porque minha internet foi embora, viu? Aqui também, para o Brasil, também tá assim também. Gente! Manda essa trovoada aqui para Itabuna, que vocês não têm noção do calor que tá aqui, não. Sério? Tá muito quente, muito. Mas aqui também tá quente também, o ventilador ligado o tempo todo, tá muito quente, mas... Já tá começando, viu, gente, aqui em Itabuna. Já tô ouvindo. Eita, vixe, então pronto. Eu adoro ouvir chuva, então tá Parece ótimo. que vem chuva de enchente por aí, viu? Ainda não tá chovendo, mas já tá previsão. Eu fiquei com uma dúvida antes. Diga, Polly. Primeiro que eu achei legal foi que cada um mostrou de um jeito, e isso é muito massa para a gente apreciar o formato de cada um. Agora, Vilmara tem quantos anos? 13, pelo amor de Jesus? Vilmara é uma criança, minha gente. E Sádila, Vilmara e Sádila. Parece aqueles meninos de 2º grau que a gente encontra no colégio. Se tirar a roupa e botar uma fardinha de escola... Tá, não, quando eu tiver aula presencial, que essas meninas me chamar de tia, elas vão ver o tia delas. Não Vilmara e Sádila são 2 bebês. E Alex Jamari, com essa quantidade de filhos, essa cara de criança também, viu? Gente. Não sei o que é isso não que esse povo faz. Não são meus sobrinhos, professora. Tá certo. Entendi. Já começou mais pessoal, a gente se conecta mais. Estou até mais aliviada, que essa carta de tanta informação, então já vou me acalmar para receber conteúdo. Então vamos, firme e forte, aqui estou. Gente, então, vamos lá, a gente vai hoje focar. Na última aula, nós falamos sobre os grupos terapêuticos, né? E entendemos um pouco de como eles funcionam. E nós vimos também que os grupos terapêuticos podem ser de 4 tipos. Quem lembra aí dos grupos terapêuticos e os tipos dos grupos terapêuticos? Quem lembra? É aquele operatório? Não, a gente tem o grupo operatório e o grupo terapêutico. Aí no grupo operatório nós temos 4 tipos. O terapêutico psicodramático, né? Isso, psicodramático. O grupo terapêutico mesmo, o sistêmico e o psicanalítico. Isso, exatamente. Então, vejam que a gente tem vários grupos terapêuticos que vão, de algum modo, buscar a produção de insights, né, para com o paciente, né, que o paciente produza insights a partir daquela intervenção psicoterápica. Hoje, meu povo, nós vamos entender 2 teorias e como elas se estruturam, se processam dentro da intervenção grupal. Ou seja, a gente vai entender o funcionamento de 2 tipos de grupos terapêuticos. O grupo terapêutico de base psicanalítica e o grupo terapêutico que usa a Gestalt terapia,
que é a terapia mais sistêmica, né? Então, a gente vai utilizar como modos como forma de entendimento essas duas perspectivas teóricas, tá? A da psicanálise e da gestalt terapia. Então, vamos lá para a gente iniciar falando um pouco sobre a perspectiva psicanalítica. Então, como é que a psicanálise se processa numa intervenção grupal? Tenho certeza que vocês já viram, a partir das aulas de matrizes psicanalítica, vocês viram como a psicanálise ocorre dentro do processamento individual, dentro da clínica individualizada. Né? Então, certamente vocês já tiveram aula, né, com a professora Juliana. Vocês já tiveram matrizes, só para eu me situar, vocês já tiveram matrizes psicanalítica? Sim. Já? Pronto, Sim. Então, você já tem uma noção de como a psicanálise acontece dentro de um setting terapêutico individualizado. Hoje, nesse momento, a gente vai focar um pouco mais na psicanálise acontecendo dentro de um processo grupal, ou seja, com mais de um paciente naquele setting terapêutico, tá bom? Então, vamos lá. Gente, ei! Oi! Eu nunca tive essa matéria não, viu? Teve não, Marta? Eu não. Marta, tô colada com você aí, que eu não tô lembrando. Então, vai com calma, que o santo aqui é de barro. Certo. Não, mas a gente vai falar dos 8 elementos presentes na grupoterapia psicanalítica, né? E também, se vocês tiverem dúvidas, tem um capítulo, que foi até o capítulo que eu coloquei na pré-aula, o capítulo 12 ou 13 de Zimmermann, que fala só sobre a grupoterapia em psicanálise. Tem, acho que é o 13, deixa eu olhar aqui, eu acho que é o 13 de Zimmermann, deixa eu abrir aqui meu material, e tem mais um, acho que é o 14 também, que fala sobre a grupoterapia psicanalítica. Mas a nossa aula de hoje vai ser focada no capítulo 13 de Zimmermann, essa parte do enfoque psicanalítico, ok? Então, vamos lá. Falando, então, da grupoterapia em psicanálise. Gente, a grupoterapia psicanalítica, ela tem como finalidade a aquisição de insights, né? Assim como os grupos terapêuticos, que a gente já falou na semana passada de modo abrangente, não seria diferente no grupo terapêutico de base psicanalítica. O que se busca é que o participante adquira insights. Geralmente, gente, a grupoterapia psicanalítica, ela é mais barata do que você fazer a análise sozinho. Por quê? Porque o custo é dividido, é rateado por todos os participantes. Só que tem um detalhe que Zimmermann chama bastante atenção sobre isso, que chega até a ser engraçado, né? No sentido assim, de que, embora a grupoterapia ela seja mais barata, e isso devesse ser um fator de forte, ou seja, de divulgação da grupoterapia psicanalítica, o que se observa é que boa parte das pessoas acabam preferindo a terapia em psicanálise individual e desmerecendo a grupoterapia por achar que, porque é mais barata, ela não funciona. E, na verdade, não é isso. Né? O fato dela ser mais barata é porque os custos são divididos pelos participantes. E isso não desmerece a prática, nem diminui a eficácia, tá? Então, assim, não é o fato dela ser mais barata que vai, digamos assim, desmerecer ou vai diminuir a efetividade, a eficácia dessa prática. Então, ela sim, ela tem efetividade sim, ela tem resultados sim, né? Então, não, esse fato do preço não é um fator desmerecedor da grupoterapia psicanalítica. Aí na tela de vocês, está todo mundo vendo o slide? Só para eu entender. Estão todos? Então, ótimo. Aí aí no slide, vocês estão vendo os 8 elementos presentes na grupoterapia psicanalítica. Então, são esses 8 elementos que a gente vai falar aqui na nossa aula. A gente vai falar primeiro de como é que é formado o grupo, a gente vai falar sobre o enquadre, né, como é que é feita a construção do setting, vamos falar de como manejar as resistências, como lidar com a transferência e a contratransferência. Vamos falar sobre como acontece a comunicação, sobre as atividades interpretativas, né, do terapeuta, sobre os actings e também sobre os critérios de cura. Então, são esses 8 elementos que nós vamos ver dentro do processo de grupoterapia psicanalítica.
Começando, meu povo, pelo ponto 1, que é o ponto de formação do grupo. Como é que você vai organizar para que o grupo seja formado? Como organizar o processo, né, para formar mesmo aquela quantidade de pessoas? Então, vamos lá. Gente, para você formar um grupo de base psicanalítica, você vai seguir 3 passos. O primeiro é o encaminhamento, o segundo é a seleção e o terceiro é o grupamento. Como é que isso acontece? Como é que isso funciona na prática? Primeiro passo para você formar um grupo é o chamado encaminhamento. Então, o que é esse encaminhamento? Gente, para o encaminhamento, você vai primeiro divulgar que estão abertas, né, que você vai fazer um grupo de base psicanalítica. Esse é o primeiro passo, né? Você tem que divulgar, você tem que dizer para as pessoas que você vai montar um grupo, vai estruturar um grupo terapêutico de base psicanalítica. Então, você vai divulgar para que novos grupos, novas pessoas ingressem, novos membros ingressem. Não há uma definição do número de membros, então você não tem uma limitação, tipo assim, não, só pode, sei lá, 5 pessoas, só podem 6 pessoas. Não há nenhuma limitação a quantas pessoas vão participar. Isso depende de você, enquanto profissional, se você se sente capacitado e habilitado para lidar com aquela quantidade de pessoas. Então, isso vai da sua preferência enquanto terapeuta. E uma coisa importante, mesmo que a pessoa venha, gente, acabei digitando errado. Mesmo que o candidato venha por encaminhamento, ou seja, digamos que você começa a divulgar, né, que vai montar um grupo terapia de base psicanalítica, você começa a divulgar e tal, pedindo às pessoas para divulgarem, como o Gleice fez agora, né? Divulgando sobre o serviço de plantão e tal, você começa a divulgar. E aí vem uma pessoa, uma colega sua, e fala, olha, eu tenho pessoas para indicar. Mesmo essas pessoas indicadas, elas precisam ser entrevistadas. Você precisa ter um momento individualizado com elas antes de integrá-las ao grupo, tá certo? Então, esse é o primeiro passo para você formar o grupo. Você divulgar, você definir a quantidade de membros e você montar uma entrevista inicial para todas as pessoas que querem participar do grupo, mesmo as que vierem encaminhadas por colegas seus, por psicólogos que você conhece, enfim. Aí chega o segundo momento da formação do grupo, que é o momento da seleção. Sim, você vai selecionar as pessoas que vão entrar no grupo. Gente, esse momento, essa fase é importantíssima, esse passo é muito importante. Por quê? Por que você tem que fazer uma seleção? Alguém pode estar se perguntando, mas professora, o grupo tem que ser aberto, entra quem precisa, entra quem tem interesse. Então, isso é verdade, entra quem tem interesse, entra quem precisa. Só que, ainda assim, você precisa fazer uma entrevista inicial para selecionar essas pessoas. Por quê? Porque há alguns riscos que você tem que fugir como terapeuta. Primeiro risco, você precisa verificar se aquele participante, de fato, é indicado para integrar aquele grupo. De repente, aquele participante tem demandas muito, digamos assim, muito profundas, ou então demandas muito diversas, que seria o melhor que ele fosse trabalhado individualmente, e não no grupo. Entende? Então, você vai ter que perceber se é indicado ou não que aquela pessoa faça parte do grupo. Outro ponto importante da seleção, evitar situações constrangedoras. Então, digamos, de repente você percebe que tem pessoas ali, sei lá, que tem não consegue lidar bem na entrevista, não consegue lidar bem com determinadas questões que aquele grupo vai trabalhar de uma forma muito forte. Ou então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades de aceitar determinadas características. Vamos pensar, uma pessoa muito religiosa, independente de qual seja essa religião, e você já tem um outro candidato que tem uma veia drag queen, que se veste, acaba utilizando essa questão do personagem drag para trabalhar o seu trabalho, o seu ganha-pão.
E aí, de repente, essa situação dentro do grupo pode gerar uma situação constrangedora para ambos. Então, é preciso ter esse filtro de até que ponto essas pessoas vão conseguir estar naquele mesmo espaço e desenvolver um trabalho terapêutico favorável. Então, é importante também... Professora. Oi, Larissa. E teria a ver também a questão de ter alguma ligação, tipo assim, de ser da mesma família, Sim, ou ser um casal de conhecem. namorados, Isso. pessoas que se conhecem, né? Isso, exatamente. Que aí estaria relacionado com essa questão do risco de surpresas desagradáveis. De repente, você chega lá e aí encontra uma pessoa que você conhece, né? Então, assim, encontra alguém que você tem um desafeto. Claro que isso não impede que aconteça uma surpresa desagradável. Tipo assim, às vezes o terapeuta não vai conseguir imaginar nunca que uma pessoa que é sua inimiga mortal, que você detesta, que você já teve situações, problemas anteriores com ela, esteja no grupo. Não dá para prever tudo, é óbvio. Mas a ideia, o intuito da seleção é que você consiga tentar filtrar algumas questões. Por quê? Na hora que o grupo se forma, se você não faz esse filtro antes, há um risco muito grande das pessoas começarem a ter esses atritos e, com isso, elas evadirem, tá? E aí acaba que isso prejudica o andamento do grupo. E quem fica com aquela sensação, poxa, todo mundo saiu, que chato. Então, fica uma coisa muito estranha. Nessa seleção, gente, você tem que ficar atenta à questão das indicações e das contraindicações. Então, é importante que você esteja atento nesse momento que você está selecionando os participantes, você esteja atento a quem é indicado participar do grupo e quem não é indicado participar. Quem é indicado participar? Gente, a grupoterapia ela é indicada para todos os pacientes de modo geral. Então, não tem uma limitação, tipo assim, idoso não pode, sei lá, adultos, mulheres, sei lá, não podem. Não tem isso. Na verdade, a grupoterapia ela é aberta para todos, todo mundo pode se beneficiar, mas você tem que ficar atento a essas questões pontuais que eu já disse para vocês. Porém, tem dois tipos de público que são muito beneficiados. Primeiro, os adolescentes. Adolescente é muito beneficiado por grupoterapia. Por que os adolescentes? Porque eles têm muitas dificuldades ainda de se expor individualmente. E aí, no grupo, eles se sentem mais à vontade, pessoas falando a mesma língua. Então, os adolescentes eles são muito beneficiados por isso. E também pessoas que têm dificuldade de falar sozinho, ou seja, pessoas que preferem ter o trabalho em grupo, porque elas têm muitas vezes timidez exacerbada, são pessoas que não conseguem falar abertamente, se expor, então elas preferem muitas vezes estar no grupo para tentar trabalhar essas questões. Então, geralmente o grupo é indicado para as pessoas em geral, e prioritariamente os adolescentes e as pessoas que têm dificuldade de falar, né, tete a tete com o terapeuta. Quais são as contraindicações? Gente, se você percebe na sua seleção que você está encontrando um paciente pouco motivado, tipo assim, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou participar, interessante que ele não seja incluído. Pacientes com depressão, pacientes com síndrome paranoica, pacientes narcisistas, também não são recomendados. Porque o paciente com depressão é interessante que ele trabalhe mais individualmente, até porque existe uma série de questões que precisam ser abordadas muito diretamente com ele. Então, é interessante que ele não esteja. Pacientes paranoides, de repente ele vai começar a achar que tem alguém no grupo que tá perseguindo ele, que tem alguém no grupo que está rindo dele, então não é legal, não é bacana. Paciente narcisista, ele vai começar a querer que o grupo todo gire em torno dele, em torno das demandas dele, em torno do discurso dele, isso também não vai ser legal para o grupo. Então, ou seja, já fuja desses pacientes com esses perfis. Pacientes com tendências a actings perversos, tipo assim, se você percebe na pessoa traços de psicopatia, não é legal. Por quê? Porque pode acontecer de repente ele começar a desenvolver traços mais direcionados para uma pessoa do grupo, para um membro do grupo. Paciente com tendência suicida, não, gente, o paciente, se você percebe que ele tem um discurso muito tendencioso para essa ideação suicida, não é interessante que ele trabalhe no grupo, o trabalho é individual. Por quê? Porque ele precisa de um trabalho muito específico, muito pontual.
Pacientes que têm algum tipo de déficit intelectual ou que têm dificuldade de abstração. Então, se você percebe que é um paciente, por exemplo, que ele tem um comprometimento intelectual, é um paciente DI, é difícil você fazer um trabalho grupal. Por quê? Porque você não vai conseguir dar atenção específica para ele. E muitas vezes ele não vai conseguir acompanhar a abstração do grupo, ele não vai conseguir acompanhar a discussão do grupo. Então, isso vai impactar no desempenho dele enquanto sujeito, né, no ganho dele especificamente, como também vai impactar no próprio grupo, né, porque ele vai acabar, quer queira, quer não, ficando de lado, ficando escanteado, já que ele não vai contribuir efetivamente para o grupo, dada a condição de compreensão desse sujeito, de compreensão, de verbalização. Pacientes que estejam vivendo situação crítica, tipo, teve uma perda muito recente, ou então passou por uma separação muito drástica e está ali no meio do turbilhão, não é legal. Por quê? Porque às vezes ele não vai dar conta de ter outras pessoas ali, ele não vai deslanchar no processo, então não é interessante. Pacientes que têm algum risco ao sigilo do grupo. Então, digamos, se você percebe que algum paciente que, de repente, ele pode falar, compartilhar, espalhar o que acontece no grupo, não permita que ele participe. E pacientes que apresentam um histórico de desistência. Por quê, gente? Se é um paciente que já desistiu 1, 2, 3 vezes de grupo terapias anteriores, ele participando, pode ser que ele desista de novo, e com isso, desmotiva o grupo, porque de repente ele some. E aí as pessoas falam, poxa, fulano desistiu e tal, e aí isso vai trazer um impacto. A gente já falou na nossa disciplina, antes, né, nas nossas aulas, que a entrada ou a saída de um membro no grupo impacta em todo o grupo. Então, não dá para o grupo permanecer alheio à saída ou à chegada de um novo integrante. Então, nesse caso, a saída dele pode impactar na continuidade do grupo ou no movimento que o grupo vinha fazendo, né? E aí ele sai de repente. Então, não é legal. E aí chega um momento, né, o terceiro momento da formação do grupo, que é a fase de grupamento. Então, vejam, primeiro você tem um encaminhamento, que é a fase que as pessoas vêm, né, que você tem a divulgação, que você define a quantidade, que você começa a alinhar a entrevista inicial. Desculpa. Depois você tem na segunda fase o momento de seleção, que você vai levar em consideração todos esses elementos que eu já falei para vocês, né, o que é indicado, o que não é indicado. E aí chega a terceira fase da formação do grupo, que é o momento de você agrupar essas pessoas de fato, né? Esse grupamento, minha gente, é quando você, baseada em todas as seleções que você, em todas as entrevistas, né, iniciais que você fez e na seleção que você fez, que foi a segunda fase, você começa a imaginar como é que aquele grupo vai funcionar. Então, digamos, você selecionou 10 pessoas, depois na segunda etapa, né, na etapa de seleção, você fez as entrevistas, descartou algumas, ficou com 10. Então, você começa a visualizar na sua cabecinha, na sua mente, como é que esses 10 vão funcionar. Por quê? Porque você já entende um pouco da história de vida de cada um deles, das demandas que eles têm, e aí você começa a pensar, acho que esse grupo vai ter tais e tais características. É o momento de você pensar um pouco, né, de como esse grupo vai funcionar na prática. Claro, obviamente, que isso não quer dizer que esse funcionamento vai se concretizar efetivamente. Mas é importante você ter uma noção de mais ou menos de como esse grupo vai funcionar junto, né, a partir das seleções que você fez, dos perfis que você selecionou. É parte do feeling do terapeuta que já se manifesta na seleção dos participantes, dando indícios de como serão as interações. Então, ou seja, é parte daquilo que você já viu nas entrevistas, você já começa a imaginar como é que aquele grupo vai funcionar na prática, né, considerando os papéis eventuais que os membros vão exercer. Então, se você percebe, por exemplo, que tem uma pessoa que participou da seleção que é muito líder, que é muito à frente e tal, aí você já imagina, fulano ali a tendência é que ele tem um papel de liderança, aquele ali tem uma tendência mais para tal papel. Então, você vai, com base nas entrevistas, imaginando mais ou menos como é que o grupo vai funcionar, até para você entender um pouco dessa dinâmica desse grupo. Esse é o primeiro momento, tá? É o momento de formação do grupo e é um ponto importantíssimo na psicoterapia psicanalítica. Agora, vamos falar sobre o enquadre, né? Sobre o desenho do grupo, tá, gente?
O que é o enquadre? O enquadre, gente, são todos os procedimentos que organizam, que normatizam e que possibilitam o processo. Gente, na verdade, o enquadre nada mais é do que o contrato, ou seja, a estrutura do grupo, como é que esse grupo vai funcionar. Então, vejam, você primeiro formou o grupo, agora é a hora de você definir o enquadre. Quais são as características que esse grupo vai ter? Então, vamos lá, vamos ver quais são os pontos importantes do enquadre. Primeiro, é um grupo homogêneo ou heterogêneo? Então, por exemplo, com relação a ser homogêneo ou heterogêneo, então, ou seja, vai ter elementos comuns a todos, digamos, uma patologia, por exemplo, sei lá, vai ser todo mundo soro positivo? Vai ser todo mundo que tem crianças autistas, filhos autistas? Vai ser todo mundo que seja, sei lá, mulheres divorciadas? Então, ou seja, você vai definir se é preciso ou não ter características comuns. Se for preciso, né, se você definir esse viés, tende a ser um grupo mais homogêneo. Mas se não tiver isso, for um grupo aberto, participa quem quer, é mais heterogêneo. Porém, uma coisa importante, gente, mesmo que todo grupo ele vai ter um pouco de homogeneidade e um pouco de heterogeneidade. Então, digamos, você vai ter, por exemplo, pessoas soropositivas para participar do grupo. Aí, isso é uma característica homogênea, todo mundo vai ter que ter essa característica para integrar o grupo. Mas as idades vão variar, então, com relação à idade, ele é heterogêneo. Ou então, sei lá, o grupo de adolescentes é um caráter homogêneo, né? Todo mundo, para participar desse grupo, tem que ser adolescente. Mas aí as idades vão variar um pouco, né? Vai ter variação de idade, vai ter menino de 13, de 14, vai ter menino já de 18. Então, vai ter a idade como fator heterogêneo. Então, essa questão do homogêneo e do heterogêneo, é importante que você defina, enquanto terapeuta, qual é o elemento que vai ser um elemento, digamos assim, norteador para todos. Gente, peraí, deixa eu abrir aqui a janela, porque não tem condições nenhuma de dar aula com esse calor terrível que está fazendo. Muito quente. Vamos lá. O grupo vai ser aberto ou fechado? Então, por exemplo, o grupo aberto é aquele grupo que está sempre permitindo que novas pessoas cheguem, novas pessoas integrem. Ou é um grupo fechado que não... Para entrar uma pessoa, tem que outra pessoa sair, tem que outra pessoa desistir do processo. Então, isso é outro ponto importante para você definir. Número de pacientes. Zimmermann sugere que o número mínimo sejam 4, e ele recomenda que não sejam mais do que 9. Embora, como ele já disse, né, como eu falei para vocês, Zimmermann diz que essa definição da quantidade é uma definição do terapeuta. Mas ele, particularmente, recomenda que não seja menos que 9, menos que 4, porque se de repente uma pessoa dessa sair, você só fica com 3. Então é muito pouquinho para você ter um grupo. Então o ideal é que seja de 5 para cima, né? E que não seja mais do que 9. Sexo e idade. Geralmente os grupos, gente, são de composição mista, ou seja, homens e mulheres juntos. Geralmente não se trabalha com um grupo só de mulheres ou um grupo só de homens. Isso não quer dizer que não possa, mas em geral, homens e mulheres estão juntos. E quanto à idade também não tem regra, né? A menos que você defina, tipo, sei lá, vou trabalhar somente com adolescentes de tantos a tantos anos. Mas em geral não há definição de idade também. Sobre as sessões e a duração das sessões. Varia conforme a prática do terapeuta. Tem terapeuta que prefere uma vez por semana, tem outros que preferem 3 vezes semanais, tipo segunda, quarta e sexta. Mas isso também é variável, depende do perfil do grupo, se as pessoas têm disponibilidade ou não, se o terapeuta tem disponibilidade ou não. Então, isso também tem que ser definido. Quanto à duração da sessão, varia também conforme o número de pacientes, conforme o número de sessões estabelecidas e conforme o referencial teórico do terapeuta. Então, por exemplo, você pode, de repente, ter 3 sessões na semana de 50 minutos cada. Ou você pode, de repente, ter uma sessão semanal de 2 horas. Então, depende muito do referencial do terapeuta, do número de participantes, das condições da sessão, enfim, tudo isso tem que ser definido nesse enquadro.
sobre a duração do grupo. Quanto tempo esse grupo vai durar? Ele vai existir por quanto tempo? A duração ela pode ser limitada, ou seja, ele começar hoje e ter previsão de terminar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Ou ele pode ser o que nós chamamos de grupo perene. O que é grupo perene? Geralmente é o grupo que não tem uma data fim de terminar. As pessoas elas estão ali e não há uma data limite, tipo, daqui a tanto tempo o grupo encerra. Então, tem esses dois tipos. Geralmente, os grupos institucionais, ou seja, grupos que são ligados às instituições, tipo, sei lá, um grupo hospitalar, que trabalha com pacientes oncológicos, vai ter duração limitada. Então, vai ter, sei lá, número X de sessões, começa, sei lá, em fevereiro e vai até junho. Então, vai ter, digamos assim, algumas regrinhas, ele vai ser mais limitado, e ele pode ser tanto aberto, ou seja, o paciente, quem vai vindo para a ala oncológica vai integrando, como também pode ser fechado, né? Somente aqueles pacientes que começaram naquele momento participam, e não entram outros. E quando é na prática clínica, ou seja, na prática particular, geralmente os grupos têm duração ilimitada. Então, digamos, eu sou terapeuta, grupoterapeuta, atuo particular, os pacientes me pagam, e aí, assim, eu não preciso ter uma limitação de quando começa nem quando termina. O grupo funciona sempre, e as pessoas elas vão entrando e vão saindo, né, à medida que o grupo vai funcionando. Então, é o que nós chamamos de duração ilimitada. Sobre a presença de um observador coterapeuta, ou seja, além do psicólogo que conduz, você tem um outro profissional ali ajudando, trabalhando, né? Como é que funciona isso? Gente, a presença do coterapeuta é muito comum nas primeiras atividades grupais. Então, assim, nos primeiros modelos de psicoterapia grupal, se falava muito da presença do terapeuta. Por quê? Porque ele iria cobrir os pontos cegos do terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta está aqui trabalhando com o grupo e, de repente, algo passou despercebido no terapeuta. Então, o coterapeuta ajudaria, né, trazendo alguns elementos que muitas vezes não ficaram tão visíveis para o terapeuta que está conduzindo. Então, funcionava naquele, tipo assim, era quase que uma regra. Atualmente, o coterapeuta vai acontecer geralmente nos trabalhos feitos com adolescentes, com famílias e com crianças, né? Então, geralmente, com esses 3 públicos, você vai ter a presença do coterapeuta justamente pela complexidade, enfim. Mas não é regra também. A única regra é você ter a presença do coterapeuta quando você está começando como grupoterapeuta, que, na verdade, esse coterapeuta é seu supervisor. Então, quando você está começando a trabalhar com grupos, porque é uma prática muito mais complexa do que uma prática individualizada, é comum que você tenha a figura do coterapeuta, que é o seu supervisor. Então, ele está ali supervisionando você e te auxiliando na condução do grupo, tá? Então, esse é um ponto importante. Sobre outras combinações, ou seja, sobre você fazer combinados com as pessoas, com os membros do grupo. Geralmente, pessoal, varia de uma pessoa para outra, de um terapeuta para outro. Tem uns terapeutas que preferem chegar no primeiro dia e fazer aquela lista de combinados. Tem outros terapeutas que fazem os combinados básicos e, à medida que vão surgindo situações, vão fazendo novos combinados. Isso também varia de terapeuta para terapeuta, né? Não é uma regra, mas é preciso que você defina o que é que você vai fazer. Se você vai ter o primeiro encontro e falar as regrinhas para todo mundo e todo mundo ficar ciente, ou se você vai combinar algumas coisas iniciais e deixar o restante ir acontecendo. E, finalmente, sobre a chegada de novos integrantes. Como é que o grupo vai funcionar? Também varia conforme o terapeuta e conforme o próprio grupo. Porém, uma coisa importante, quando o grupo consegue aceitar novos membros, ou seja, quando o grupo é um grupo que consegue acolher novos integrantes, isso é um sinal que esse grupo está evoluindo positivamente, ou seja, é um grupo que está sadio, é um grupo que não está fechado, que não está adoecido em si mesmo. Então, ou seja, quando o grupo acolhe, tem condições de receber novas pessoas, isso mostra que esse grupo está evoluindo positivamente. Ok? Vamos lá. Sobre o manejo da resistência, o terceiro ponto da grupoterapia psicanalítica. Gente, só para
lembrar, né, para quem já fez matrizes e para quem não fez, né, a título de conhecimento. Quando a gente fala de resistência, a gente está falando de tudo aquilo, né, de todo o elemento que se opõe ao acesso ao inconsciente, ou seja, todas as defesas que eu movo, que eu utilizo para que de algum modo essas defesas não cheguem, para que não se tenha acesso ao meu inconsciente. Então isso pode ser atitudes, pode ser palavras, podem ser comportamentos, enfim, ou seja, tudo aquilo que eu vou manejar para que, de algum modo, os meus conteúdos inconscientes não sejam acessados pelo terapeuta. Então, isso é resistência de modo bem sucinto, de modo bem simplificado, é isso, dentro da ótica psicanalítica. Como é que a resistência se manifesta no grupo? Já que a resistência é algo presente em todo e qualquer paciente individual, obviamente que essa resistência também vai aparecer no grupo, não tem como ela não aparecer. Então, vamos lá. Gente, o primeiro ponto que é importante é que o terapeuta discrimine entre a resistência individual e a resistência coletiva. Ou seja, se eu sou o terapeuta desse grupo e eu percebo que está existindo a resistência no movimento do grupo, ou seja, tem alguns conteúdos, por exemplo, tem alguns assuntos que são mais delicados, que quando eu vou chegando, as pessoas, elas evadem, elas mudam de assunto, elas se irritam, enfim, elas vão tentando não chegar naquele ponto. Então, eu preciso, nesse momento, identificar a resistência de uma pessoa apenas, de um participante, ou é do grupo como um todo. Então, eu tenho que perceber, primeiro ponto, se é uma pessoa só do grupo que está tendo resistência e, consequentemente, levando todas as outras com ela, ou se é o grupo inteiro que está com resistência àquele ponto. Isso é importante. E, por fim, eu tenho que perceber também se é algo que eu estou fazendo que está suscitando essa resistência. Então, às vezes, por exemplo, é a postura do terapeuta que está contribuindo para que a resistência se manifeste. Então, eu tenho que analisar também o meu próprio comportamento para perceber se eu não estou, de algum modo, contribuindo para a resistência acontecer. Quais são as manifestações resistenciais mais comuns? Ou seja, quando é que eu percebo que está acontecendo resistência no grupo? As pessoas começam a atrasar, elas começam a faltar. Elas começam a tentar alterar o setting, ou seja, tentar alterar os combinados, aquilo que já estava estabelecido, que já funcionava. As pessoas começam a dizer, não era assim não, vamos mudar isso, não está certo isso. Então começa a mudar, a tentar mudar frequentemente o setting, né, e os combinados do grupo. Há entraves na comunicação, ou seja, as pessoas, quem vai falar é uma pessoa muito prolixa, fala e não diz nada, né? Aquela prolixidade, ou então silêncios excessivos, tipo, o silêncio reina no grupo e ninguém contribui. Então, isso também pode ser um sinal de resistência. ênfase nos elementos exteriores mais do que nos elementos internos, ou seja, as pessoas discutem muito o que está acontecendo lá fora e não o que está acontecendo com elas, individualmente. Então, isso também é sinal de resistência. Manutenção de segredo, então, ou seja, tem algumas coisas que as pessoas, você percebe que a pessoa está escondendo do grupo, está escondendo do contexto, e é importante trazer resistência. Intelectualização excessiva, ou seja, a pessoa começa a intelectualizar demais, a racionalizar demais, resistência. Acordos inconscientes de não abordar alguns assuntos, né? Então, tipo assim, isso aqui a gente não pode falar, não, esse assunto aqui a gente não aborda. Por que não aborda? Então, ou seja, esses acordos, ainda que inconscientes, né, de não falar sobre certos assuntos. Isso também é um ponto de resistência. Atraso no pagamento, atraso no cumprimento dos horários, né? Ou seja, os horários são atropelados, pagamentos que não acontecem, actions excessivos por parte dos pacientes, né? Que de repente eles começam a projetar demais no terapeuta elementos que são seus, surgimento de sabotadores, pessoas dentro do grupo que começam a sabotar o próprio grupo. Então, de repente, começam a trazer dificuldades muito mais do que auxiliar o grupo.
Formação de impasses terapêuticos, ou seja, chega num determinado ponto, parece que nada mais avança na discussão do grupo. Então, há os impasses terapêuticos, há reações terapêuticas negativas, então, ou seja, as pessoas começam a ter reações negativas ao que está sendo abordado dentro do próprio grupo. E a expulsão sistemática de novos integrantes, tipo, o grupo começa, todo mundo que chega no grupo de novo integrante, né? O grupo começa a expulsar, começa a tratar mal, começa a escantear, começa a deixar de lado, até que a pessoa saia. Aí chega uma nova pessoa, faz a mesma coisa, ou seja, é um grupo que está adoecido, é um grupo que está resistente. Então, vejam que é uma série de comportamentos que vão estar presentes no grupo, que vão ser indicativos de que há alguma resistência ali acontecendo, ok? E aí o terapeuta tem que ficar atento. Gente, alguns tipos desses de resistência que vocês estão vendo aí no quadrinho, eles são provenientes de algumas presenças no grupo, ou seja, de alguns tipos de pessoas presentes no grupo. Que tipos de pessoas são essas? Aí vejam, por exemplo, se você tem no grupo um tipo de membro silencioso, ou seja, aquele membro que praticamente ele não fala nada no grupo, ele começa e termina a sessão calado. Para essa pessoa, é importante que você tenha paciência como terapeuta, tenha paciência e vá tentando fazer pequenos estímulos, pequenas perguntas, mas sem pressionar, sabe? Por quê? Porque também se você pressiona, muito provavelmente a pessoa não vai avançar. Então, você vai perguntando ali, pacientemente, trazendo alguns pontos, né, para ver se a pessoa deslancha. Outro tipo de comportamento que ajuda a desenvolver resistência, os monopolizadores. O que são os monopolizadores? São aquelas pessoas que elas querem ser o centro do grupo. Tudo tem que girar em torno delas, no sentido assim de elas monopolizam a discussão, elas monopolizam os temas, elas monopolizam as sugestões, elas monopolizam a pauta do grupo. Então, é importante sinalizar, né, o terapeuta, ele tem que sinalizar o porquê dessa necessidade de ser o centro, né? Então, ou seja, por que é tão importante para essa pessoa estar o tempo todo no centro das questões, no centro das discussões, né? E aí, mas é preciso ter cuidado para que isso também seja abordado de uma forma adequada. O desviador de assunto. O desviador de assunto é aquele que ele consegue perceber, por exemplo, que de repente, o grupo está discutindo um assunto. E esse assunto vai levar para um assunto delicado, vai chegar num assunto mais delicado. E aí, com ele vai percebendo que o grupo está caminhando para tocar num determinado assunto. E aí, o que acontece? Sob o risco de se tocar aquele assunto, que é um assunto ansiogênico, ou seja, que traz ansiedade, o que ele faz? Ele muda o foco. Ele muda o assunto, ele muda a discussão, ele traz outra questão para o centro do grupo, justamente para que o grupo não chegue naquele ponto que ele temia. Então, esse é um outro tipo de comportamento que ajuda as resistências a aparecerem no grupo, o desviador de assunto. O atuador é aquele sujeito que atua para não permitir que os conflitos e desejos aflorem e não refletir sobre o seu conteúdo emocional. Ou seja, é aquele sujeito que está no grupo, mas ele não é ele mesmo. Ele é o tempo todo um personagem. Então, ele está ali atuando, né, no sentido mesmo sabe, assim, de estar amenizando as coisas. Ele ameniza, ele evita que as pessoas entrem em atrito, em conflito, e aí ele não se posiciona, sabe? Então, tipo assim, digamos que o grupo está discutindo um determinado ponto, que é delicado. Ele não é nem lá, nem cá, porque ele não quer que as pessoas entrem em atrito, só que tem determinados momentos que o grupo precisa, assim, entrar em discussões mais acaloradas para o próprio crescimento do grupo. Entende? Então, ou seja, esse é um outro perfil. O sabotador é aquele que tenta impedir que o grupo cresça e que seus membros mudem efetivamente. Então, ou seja, é aquela pessoa que está ali no grupo, mas que ela não tem compromisso com o crescimento do grupo. Então, ela fica sabotando as discussões, sabotando os avanços do grupo. E o ambíguo. O ambíguo é aquele que apresenta contradição nos seus núcleos identitários.
pois mesmo aparentando estar bem integrado com os demais, né, com os integrantes do grupo, ele cria confusão com essas pessoas. Então, ou seja, é aquela pessoa que, ao mesmo tempo que ela se dá bem com todo mundo, volta e meia ela está brigando com todo mundo, ela está entrando em atrito, em confusão, em conflito com todo mundo. Então, é um paciente ambíguo, que acaba gerando um transtorno no grupo. Ou então, tipo assim, aquele paciente que tem dia que ele está ótimo, se dando bem com todo mundo, e falando com todo mundo, e cumprimentando a todos, e no outro dia ele chega, não quer conversar com ninguém, fica todo mundo assim, sabe, pisando em ovos para saber lidar com aquela pessoa. É um ambíguo e, consequentemente, ele vai impactar no grupo e vai contribuir para o surgimento das resistências. Então, o que o terapeuta tem que fazer nesse caso? Ele tem que compreender a resistência, ou seja, o que está acontecendo com o grupo, e fazer o manejo adequado da resistência, para que, a partir desse manejo, o grupo não estagne, ou ainda que as pessoas que estão ali no grupo não desistam de participar. Né? Se o terapeuta, gente, não tiver cuidado em manejar essas resistências para que o grupo avance, há um risco muito grande das pessoas evadirem do grupo, porque começa a não fazer sentido para elas estar ali dentro, certo? E aí vejam quais seriam os pontos, né, que o terapeuta precisaria fazer para manejar adequadamente a resistência. Vamos lá. Primeiro, distinguir entre as resistências que são de obstrução sistemática e as que são reveladoras do modo de ser da pessoa lá fora, no mundo real. Gente, existem resistências que são do grupo, que acontecem ali dentro do grupo por conta da interação entre as pessoas no grupo. E existem resistências que são reveladoras do jeito da pessoa ser lá fora, ou seja, ela é lá fora, assim, vamos pensar, uma pessoa controladora, uma pessoa que é monopolizadora, que gosta de ser o centro lá fora, né, entre os amigos, entre a família. Aí ela vem para o grupo, ela começa a fazer isso aqui dentro também. Então, não é por conta do grupo, é porque ela já tem esse perfil. Então, é importante que o terapeuta identifique se o que está acontecendo no grupo é uma situação do grupo, especificamente, exclusivamente desse contexto, ou é uma situação que é fruto de algo que acontece lá fora e que está vindo cá para dentro. Então, é importante você identificar, porque se for algo específico do grupo, você vai trabalhar aqui dentro. Se é algo de lá de fora que está vindo para cá, por conta do perfil da pessoa, você tem que fazer um trabalho, digamos, mais delicado, né, mais específico com essa pessoa individualmente. Segundo ponto, é preciso perceber se a resistência é do grupo, se é de algumas pessoas do grupo, ou seja, de um subgrupo, ou se é de uma pessoa só e está levando todo mundo. Então, você tem que perceber de onde é que está vindo essa resistência. É o grupo inteiro que está tendo essa dificuldade? São algumas pessoas do grupo, sei lá, são 2 pessoas, são 3 pessoas do grupo, ou é somente uma pessoa? Então, é importante fazer esse mapeamento. Terceiro, é preciso reconhecer e assinalar para o grupo que está sendo resistido, ou seja, você identificou, está tendo resistência, é hora de dizer para as pessoas o que está acontecendo. Então, você tem que assinalar para o grupo o que está sendo resistido, por que está sendo resistido, por quem, como isso está acontecendo, e mostrar para o grupo, inclusive com os exemplos, né, de comportamentos, o que está acontecendo, e para que isso está acontecendo, ou seja, qual é a função da resistência no grupo. O grupo tem que se enxergar, tem que se perceber e entender um pouco do movimento que ele próprio está fazendo. E, finalmente, busque ter claro para você mesmo, como terapeuta, qual é a sua participação no processo de resistência. Ou seja, se eu sou o terapeuta e está acontecendo um movimento de resistência no grupo que eu trabalho, existe uma parcela minha de contribuição nisso. Existe algo que eu faço que contribui para que isso aconteça, e eu tenho que entender o que é que eu faço. Então, eu tenho que estar atenta ao meu comportamento para que, de repente, eu não me alie às resistências do grupo. Então, vamos dar um exemplo. Tem determinado assunto que o grupo não aborda porque, sei lá, é um assunto que traz ansiedade para o grupo tem dificuldade de abordar determinado tema. Aí eu, como terapeuta, começo a não abordar também. Eu começo a não trabalhar também com o grupo essas questões. Ou seja, eu estou embarcando na resistência do grupo, eu estou me aliando a elas. E, na verdade, não é isso que tem que acontecer, não é essa a minha função.
Então, eu preciso, como terapeuta, estar atento também ao meu próprio comportamento e à minha própria conduta dentro do grupo. Ok? Vamos lá. Falando agora sobre transferência e contra-transferência, que são dois pontos importantíssimos dentro do manejo psicanalítico. Gente, a transferência e a contra-transferência são manifestações, são duas manifestações muito comuns, sendo que a transferência é um fenômeno essencial dentro da terapia psicanalítica. Freud dizia o seguinte, que a transferência é uma necessidade de repetição, né? Então, digamos, quando existe uma tendência inconsciente a uma repetição constante, e essa repetição constante me leva a transferir certas necessidades para o meu terapeuta. Isso é transferência. Bom, Zimmermann vai dizer o seguinte, que a transferência dentro do grupo, ela não é somente essa necessidade de repetição que Freud já postulava, mas que é também uma expressão da repetição das minhas necessidades não satisfeitas. Então, ou seja, eu, enquanto participante do grupo, tenho uma série de repetições, tenho uma série de necessidades não satisfeitas na minha vida. E essas necessidades não satisfeitas, elas acabam se exprimindo no grupo, se expressando no grupo. E eu, com isso, tendo a transferir essas demandas para o terapeuta dentro do processo grupal, certo? E aí haveria no grupo o espaço e a oportunidade para que eu, sujeito, participante, reexperimentasse as minhas questões mal resolvidas, né? Questões que eu tenho até então lá fora e que não foram resolvidas, e eu trago essas questões para dentro do grupo. Então, dentro do grupo, gente, Zimmermann vai dizer o seguinte, que a transferência e a contra-transferência, elas podem ser de 4 formas, sendo que cada uma dessas formas pode ser múltipla e cruzada, ou seja, a transferência... Gente, tá chovendo! Que coisa linda! Ah, a chuva chegou! Meninas que falaram que estava chovendo, então chegou aqui! Aqui também. Pois é, yeah! Maravilha, para refrescar. Então, vamos lá, voltando. Na grupoterapia, a transferência ela pode acontecer de forma múltipla, ou seja, pode acontecer de mais de uma forma, e ela pode acontecer de forma cruzada, ou seja, mais de uma transferência acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quais são as formas, né, de transferência muito comuns dentro do grupo? Do indivíduo para com o terapeuta, ou seja, eu sou participante, eu faço transferência, eu projeto as minhas necessidades no meu terapeuta, do grupo todo para com o terapeuta, de cada indivíduo, eu para com os meus colegas, eu faço transferência com os meus colegas, né, membros do grupo, ou ainda de cada indivíduo... Oh, gente, eu repeti. E era do grupo para com o terapeuta. E de cada indivíduo, individualmente, para si mesmo, não era com os seus pares, né? De todo mundo para todo mundo. Então, isso também pode acontecer. Então, vejam que a transferência, ela pode acontecer de várias formas diferentes, ao mesmo tempo no grupo. Isso mostra a importância desse fenômeno para o próprio processo, né? E para que eu, enquanto terapeuta, consiga fazer o manejo adequado dessas transferências, eu tenho que, inclusive, identificá-las e como é que elas estão acontecendo. Se é somente do indivíduo para comigo, ou seja, é somente uma pessoa que, de repente, apareceu um sujeito que está fazendo transferência para mim, então, ou seja, é um ponto específico. Está acontecendo do grupo inteiro para comigo, entendeu? Ou seja, de cada pessoa, todo mundo está projetando algumas questões comigo, para mim, que sou terapeuta. Então, ou seja, é do grupo inteiro para comigo, é de cada indivíduo para com os seus pares, ou
cada sujeito está fazendo transferência para com seus pares, ou ainda é de cada indivíduo para com o grupo todo, né, que foi o que eu errei aí na digitação, de cada indivíduo para com o grupo, não é para com seus pares, mas para com o grupo como um todo. Então, eu preciso ficar atento a esse movimento. Oi, alguém me chamou. Sou eu, Isabel. A senhora pode citar um exemplo de como é que é realizada essa transferência? Uma situação sobre que dê uma desenho um pouco assim sobre essa questão da transferência. Vamos lá. Deixa eu ver um exemplo. Uma pessoa que, de repente, ela tem dificuldade de ser contrariada. Um exemplo. Ela tem muita dificuldade de ser contrariada e ela acredita, né, que por exemplo, se uma pessoa a contraria, essa pessoa não gosta dela, tipo assim, tá me perseguindo, então não vai com minha cara, tudo que eu falo não presta, não aceita e tal, não sei o quê, enfim, essa pessoa tem essa dificuldade. Então, e aí ela tem a necessidade de que as suas opiniões, né, as suas falas sejam aceitas, sejam acolhidas, porque quando não são, ela tem essa tendência a imaginar que é uma coisa, digamos assim, é perseguição comigo, porque não vai com minha cara, porque não gosta do que eu falo, porque me desmerece, enfim. Pode acontecer desse sujeito, dentro do processo analítico, transferir isso para o terapeuta. De repente, o terapeuta, num determinado momento do grupo, ela trouxe uma fala, uma sugestão, o terapeuta não, mas as coisas não funcionam dessa forma. Entende? Então, aí, nesse caso, é uma situação pontual para com o terapeuta. Aí é uma situação do sujeito para com o terapeuta. De repente, pode ser que esse terapeuta tenha uma postura mais incisiva, mais questionadora para com o grupo. Então, pode acontecer do grupo todo achar, por exemplo, poxa, essa menina é tão legal, então, mas tem horas que ela é grosseira. Então, ou seja, há uma leitura do grupo para com o terapeuta, pontualmente. Pode existir da pessoa para com o par. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que eu citei o exemplo, de repente, falar, eu não gosto de falar nada, porque Isabel, nada do que eu falo para Isabel presta. Entende? Então, é do indivíduo para com o par, né? Há uma situação pontual direcionada para com os pares. Ou então, tipo assim, eu não posso falar nada que Lidiana e Alex Jamari só andam juntas, e tudo que eu falo elas não aceitam. Então, é para com os pares. E pode ser do indivíduo para com o grupo todo. Então, tipo assim, eu não estou gostando desse grupo, porque nada do que eu falo as pessoas aceitam. Nada do que eu falo as pessoas acolhem. Tudo que eu falo, elas dizem que não é assim. Tipo, toda sugestão que eu dou, elas não presta. Então, da pessoa para com o grupo. Entende? Então, perceba que há situações individuais, tipo assim, que podem acontecer de modo diferente, a depender da situação e da circunstância. Deu para ter uma noção, Isabel? Bem grosso modo, né? Só para você perceber como é que isso pode acontecer, esse movimento. Certo, entendi. Obrigada. Nada. Cada uma dessas formas, meu povo, pode assumir modos, níveis e graus variáveis. Então, ou seja, isso aí, cada uma dessas maneiras, elas podem variar, podem ter formas diferentes, ter manifestações diferentes num jogo de identificação projetiva e introjetiva, né? Ou seja, eu vou projetando nos outros as minhas demandas, as minhas necessidades. Eu faço esse movimento de projetar. Eu tenho a necessidade de ser aceita. Eu tenho a necessidade da minha opinião ser sempre a melhor. Que todo mundo diga sempre que a minha opinião, uou, que massa o que você falou. E aí chega no grupo, as pessoas não vão fazer isso, de repente. E aí eu começo a achar que o grupo não gosta de mim, mas porque eu estou projetando no grupo uma necessidade que eu tenho e que não foi satisfeita adequadamente. Entende? Então, ou seja, há uma variação. Pode ser que o meu problema seja somente com uma pessoa do grupo, mas eu gosto do grupo como um todo. Pode ser que seja só com o terapeuta. Pode ser que seja com o grupo e não com o terapeuta, embora eu goste dele. Então, isso pode ter variação conforme
cada grupo, tá? Então, é uma variação muito particular. É preciso que o terapeuta esteja atento à contratransferência, ou seja, o movimento do terapeuta para com os participantes, para que o terapeuta não projete nos participantes questões específicas dele, né, que é o movimento inverso, que é a contratransferência. Porém, ele pode utilizar a contratransferência, ou seja, elementos dele, para tentar entender um pouco os membros do grupo. E, inclusive, tentar entender algumas questões que, às vezes, as pessoas não conseguem verbalizar. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou trabalhando com adolescentes, esse grupo, e eu já fui adolescente um dia. E aí, de repente, eu percebo que aquele grupo não está conseguindo verbalizar algumas questões que eu sei, individualmente, que são questões delicadas. Então, eu posso usar esses meus elementos que eu percebo, que eu identifico, para ajudar o grupo, para auxiliar o grupo nessa fala, a estruturar a fala, a estruturar o que ele quer verbalizar e que às vezes ele não está conseguindo verbalizar adequadamente. Então, dentro do grupo, eu tenho que ficar atento à minha contratransferência, que são os meus conteúdos como terapeuta, mas eu posso manejar esses conteúdos para ajudar o grupo de modo geral. É importante que todos os integrantes do grupo desenvolvam a habilidade de perceber os sentimentos que os demais despertam neles próprios e vice-versa. Então, é importante, pessoal, que todas as pessoas que estejam no grupo, elas comecem a pensar e a refletir sobre como o grupo, como os membros do grupo impactam nelas e como elas próprias impactam nos membros do grupo. Então, ou seja, qual é o poder que, por exemplo, sei lá, Isabel tem sobre mim? Que todas as vezes que Isabel fala, eu me embaraço. Ou então, por que me incomoda tanto o fato de Isabel não aceitar as minhas ideias? O fato de Isabel não concordar com o que eu digo? Por que mexe tanto comigo? Então, essa é uma habilidade que é preciso ser desenvolvida nos membros do grupo. As pessoas começarem a refletir sobre suas próprias emoções, sobre os seus próprios sentimentos e por que as emoções, os sentimentos, os comportamentos dos outros impactam nelas. Então, por que isso é tão importante para mim? Por que é tão importante que todo mundo diga amém, sim, sim, para a sugestão que eu dou, para a opinião que eu dou? Entendeu? Então, esse movimento vai ajudar as pessoas a perceberem a transferência e, consequentemente, trabalharem adequadamente essa transferência dentro do processo grupal. Dúvidas? Gente, vamos fazer o seguinte, deixa eu só falar de comunicação, faltam 4 minutinhos, eu vou dar 10 minutinhos para vocês beberem uma água, eu também, e aí a gente já volta. Comunicação é outro ponto importantíssimo dentro da terapia psicanalítica de grupo. Na grupoterapia, o surgimento de dificuldades na comunicação é potencializado. Gente, é óbvio que vai ter dificuldades de comunicação no grupo, isso é fato. Por quê, gente? Porque a gente já sabe que, naturalmente, as pessoas têm muita dificuldade em comunicar. Se numa família nuclear, sei lá, de 3, 4 pessoas, que é 2 adultos e 2 crianças, já há dificuldade de comunicação, imagine com 8 ou 10 pessoas. Então, sim, haverão dificuldades de comunicação entre os integrantes, mas é importante que essas dificuldades sejam devidamente trabalhadas dentro do próprio grupo com o terapeuta, certo? É importante destacar a necessidade de que emissor e receptor, dentro da grupoterapia, falem a mesma língua, ou seja, estejam no mesmo canal. Gente, é preciso que, no processo de grupoterapia, tudo seja verbalizado. E esse é um dos pontos, é uma das habilidades necessárias para se desenvolver com os integrantes do grupo. Muitas vezes, por exemplo, vou dar uma situação. Aquele mesmo exemplo que eu dei de uma pessoa que gosta que todo mundo acate as suas ideias, as suas sugestões. De repente, essa mesma pessoa, aconteceu de ela dar uma sugestão, ou ela discutir alguma coisa, vocês viram um relâmpago lá fora? Gente do céu, fantástico. De repente, ela traz uma sugestão, e aí as pessoas do grupo, ela traz a sugestão de uma pauta, de um tema para discutir, e as pessoas do grupo não aceitam, falam, não, isso não é legal, ou então tipo assim, não, vamos abordar outra coisa, vamos discutir outra coisa, enfim.
naquele momento, aquela pessoa não gostou disso, porque ela tem o hábito das pessoas para as sugestões dela. E aí o que, que ela faz? Ela se cala. Ela não participa, ela não discute, ela simplesmente ignora o que está acontecendo, ela se fecha em copas, ela não participa. Então, esse é um problema que pode impactar na comunicação do grupo. Então, é importante que o grupo desenvolva a habilidade de falar sobre o que sente, de verbalizar o que está se passando, o que está incomodando, porque isso vai fortalecer a própria comunicação do grupo. Se o grupo não fortalece a comunicação, gente, muito provavelmente ela vai ter impactos muito severos no andamento do grupo, porque se o grupo não está se comunicando, é óbvio que ele não vai conseguir avançar nos pontos importantes, ok? Então, comunicação, sim, é outro ponto importantíssimo para ser trabalhado. E aí a atividade interpretativa, que é o sexto ponto da atuação do analista, né? Trabalhar a interpretação dos conteúdos. Gente, são 8h30, vou dar aí 10 minutinhos para vocês irem ao banheiro, esticarem as pernas, tomar um cafezinho, e aí 8h40 a gente volta. Eu estou vendo que a gente não vai ter como terminar o slide todo hoje, porque ainda falta a Gestalt terapia, mas não tem problema, a gente termina a psicanálise hoje, a Gestalt terapia a gente trabalha na próxima aula sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, 10 minutinhos aí, 8h40 a gente volta, só para fechar os últimos 3 slides de psicanálise, que ainda faltam, né? Que é os actings, cura e atividade interpretativa. A gente já se vê.
Minha gente, chuva caiu, viu? Chuva caiu e não tá de brincadeira. Chuva forte. Torrencial. Ainda bem que vocês tinham já me avisado, porque não tá de brincadeira, não. Também chuva. Muita chuva. Mas vamos lá, galerinha. Vamos terminar aqui a perspectiva da psicoterapia psicanalítica, né? E aí, como eu disse, na próxima aula a gente parte para a perspectiva gestáltica, da gestalt terapia, né? E aí daremos já o nosso próximo conteúdo além disso. Não vai dar tempo, enfim, não precisa a gente ir correndo, não. A gente está com um tempinho ainda, né? Dá para a gente ir tranquilo. Vamos lá. Falando, então, do sexto aspecto presente na grupoterapia psicanalítica, que é a atividade interpretativa. Gente, a atividade interpretativa nada mais é do que a atuação do terapeuta interpretando questões, interpretando as demandas que o grupo traz. Muitas vezes, o grupo ele não tem condições, assim como o paciente, né, individual, ele não tem condições de interpretar adequadamente aquilo que se manifesta. Então, de repente, ele pode trazer alguns elementos para a sessão e ele não consegue interpretar. E aí é que entra o terapeuta. No grupo é a mesma coisa, tá? No grupo é importante que o terapeuta esteja atento às questões que são trazidas e que ele possa interpretá-las adequadamente, ajudando o grupo a entender aquilo que está acontecendo. Então, vamos lá. Dentro da atividade interpretativa, gente, além de ser um instrumento fundamental no processo terapêutico, as atividades interpretativas incluem, conforme Zimmermann, algumas práticas. Então, quais são as práticas presentes dentro da atividade interpretativa do terapeuta? Primeiro, discriminar individualidades, ainda que o contexto seja grupal. Então, não é porque você está trabalhando com um grupo que todo mundo é igual. Então, ainda assim, mesmo você trabalhando com um grupo, cada pessoa é única e é importante que o terapeuta discrimine as individualidades, ou seja, discrimine os sujeitos enquanto seres individuais. Outro ponto importante da atividade interpretativa do terapeuta é fazer uso de perguntas, fazer uso de indagações, de clareamentos para que as pessoas percebam os fatos. Então, às vezes, o grupo traz uma questão e não fica muito claro. E aí é que entra o terapeuta fazendo perguntas, trazendo indagações, trazendo questionamentos, provocando reflexões para que as pessoas do grupo possam estar mais atentas ao que está acontecendo, né? Para que elas tenham uma clareza sobre os fatos. Outro ponto importante, maior importância para o uso das funções do ego pelo paciente. Então, por exemplo, é importante que o terapeuta valorize o uso do pensamento, da percepção, da linguagem, da comunicação pelos membros do grupo. Então, essas funções do ego têm que ser estimuladas, né? Ou seja, tem que estimular que as pessoas falem o que pensam, que elas tragam as suas percepções, as suas leituras, que elas utilizem a linguagem, que elas se utilizem da comunicação, para que, assim, o terapeuta tenha acesso aos conteúdos devidamente. Valorização dos aspectos positivos da personalidade, então é um outro ponto também bastante usado, né, dentro da atividade interpretativa, fazer valer, né, adequadamente as funções, os aspectos positivos da personalidade dos participantes. ênfase no desempenho de aspectos fixos, indicativos de exercê-los fora do contexto grupal. Esse é um ponto importantíssimo que eu quero chamar a atenção de vocês. Muitas vezes, dentro do grupo, as pessoas agem exatamente como elas agem fora. E aí elas começam a, tipo assim, ter o mesmo comportamento, ou seja, ter determinados comportamentos fixos dentro do grupo. E aí o terapeuta tem que ficar atento para interpretar até que ponto aquele é um comportamento no grupo daquele sujeito, daquele participante,
ou até que ponto aquele é um comportamento que ela já faz, que ele já faz lá fora e ele está repetindo no grupo. Então, é importante tentar entender esses comportamentos fixos, ou seja, a pessoa sempre faz da mesma forma. Ela tem uma tendência de sempre ser do grupo, ou ela tem a tendência de sempre ser a questionadora do grupo, ou ser sempre a do contra do grupo. Então, ou seja, esses comportamentos fixos, né, esses elementos fixos que estão ali sempre acontecendo com aquela mesma pessoa. Então, é preciso estar atentos, porque geralmente esses são comportamentos que a pessoa já faz lá fora e que está trazendo para repetir dentro do grupo. Outro ponto importante, a valorização dos problemas comunicacionais, ou seja, é preciso estar atento aos problemas de comunicação entre o grupo, ao que é dito, ao que não é dito, ao que é mal interpretado. Então, o terapeuta tem que ficar atento e ele ajudar o grupo a se comunicar melhor. Então, se ele percebe que é um grupo que volta e meia está tendo problema com relação à comunicação, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, mas o que será que foi dito? E o porquê que será que nós entendemos dessa forma? Então, ou seja, trazer o grupo para refletir sobre os problemas de comunicação que ele está enfrentando. Valorização dos aspectos contratransferenciais. Muitas vezes o terapeuta ele faz leituras do grupo a partir da sua própria vivência, que é a contratransferência. Então, é preciso que o terapeuta fique atento à sua contratransferência, ou seja, aquilo que ele sente sobre o grupo, porque muitas vezes aquilo que ele sente sobre o grupo é algo importante que ele tem que trabalhar com aquele grupo. Então, digamos que ele está percebendo que o grupo tem uma tendência muito infantilizada. É um grupo onde as pessoas se ofendem por tudo. Então, ele sente isso, ele tem essa leitura, essa percepção. Então, é importante ele trabalhar com o grupo esse feeling, ou seja, elementos que muitas vezes não são ditos, mas ele sente, ele percebe. Então, é importante trabalhar isso também. Permitir e estimular a atuação interpretativa. Gente, nem sempre o terapeuta ele vai ser o único que vai interpretar o que está acontecendo no grupo. Então, muitas vezes, outros participantes eles podem contribuir trazendo suas interpretações. Olha, eu acho que o que está acontecendo aqui conosco é isso, isso e isso. Então, o próprio participante pode ter interpretação daquilo que o grupo está atravessando. Então, é importante que o terapeuta abra espaço para que outras pessoas também tragam interpretações, também tragam ideias daquilo que está acontecendo no grupo. Promover uma síntese e não um resumo ao final de cada sessão, para que haja integração e coesão grupal. Sempre que terminar o encontro, gente, terminar a sessão, é importante que o terapeuta faça uma síntese daquilo que foi discutido, que foi abordado no grupo. Lembrando, meu povo, que síntese é diferente de resumo. Resumo, você tem que falar necessariamente todos os tópicos. Quando você vai fazer um resumo de um texto, por exemplo, você tem que abordar todos os tópicos importantes que aquele texto trouxe, daquele texto trabalhou. Quando você faz uma síntese, não, você pode trazer a ideia central, a ideia principal, e outros argumentos que o autor trouxe, você pode não apontar. A síntese é isso. Então, na síntese do grupo, da sessão, você pode trazer a principal questão que o grupo trabalhou, que o grupo discutiu, e não precisa necessariamente trazer várias outras questões pequenas que muitas vezes apareceram. Então, é importante você fazer essa síntese no final da sessão para dar essa noção e essa integração para todos os participantes. 7º ponto, gente, da terapia grupal psicanalítica são os actings. Gente, via de regra, os actings são uma forma substitutiva de não lembrar, não verbalizar, não pensar sobre algo, ou quando as ansiedades emergentes não são adequadamente trabalhadas pelo terapeuta. O acting, meu povo, nada mais é do que uma tentativa de você não lembrar, de você não verbalizar, de você não pensar sobre algo. Então, é um elemento inconsciente que o sujeito vai apresentar. E o acting pode estar presente também dentro do grupo, né? O grupo adotar determinados tipos de comportamentos inconscientes no formato de actings.
Dentro do grupo, meu povo, o acting, ele vai sim ser um elemento importante. E há algumas formas negativas do acting acontecer, como, por exemplo, se de repente 2 pessoas dentro do grupo se envolverem emocionalmente. Então, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial ao andamento do grupo. Por quê? Se 2 pessoas se envolvem amorosamente dentro do grupo, todo o movimento, toda a construção terapêutica que vinha sendo construída, ela cai por terra. Aquele grupo cai por terra porque há uma mudança muito drástica na relação que é estabelecida entre os membros. Então, envolvimento amoroso é um problema no grupo. Outra coisa, quebra do sigilo. De repente, uma pessoa do grupo sai e ela sai falando, contando para outras pessoas que não são do grupo aquilo que o grupo trabalha. Então, esse é um outro problema muito sério que mexe, que desestrutura o grupo como um todo. Imagine, de repente, vou dar um exemplo. Sei lá, você tem uma pessoa aqui no grupo, Joana, e Joana sai do grupo e ela ainda sai ainda falando, olha, Polly disse isso, isso e isso. Lindiana tem dificuldade nisso, nisso e nisso. Então, ou seja, isso é algo que mexe muito com o grupo, que pode, inclusive, levar o grupo à falência total, né? À quebra de sigilo. Os actings, eles podem estar associados às resistências do grupo, como também aos papéis desempenhados pelos membros do grupo. E aí a gente pode lembrar daqueles papéis que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, muitas vezes, dentro do próprio grupo, o acting pode acontecer por conta de resistência que o grupo enfrenta e papéis que alguns membros dos grupos vão adotar. E finalmente, meu povo, para a gente encerrar essa parte da psicanálise, quais são os critérios de cura quando a gente trabalha com a grupoterapia psicanalítica? A cura, minha gente, dentro da proposta psicanalítica, vai estar relacionada com o crescimento mental dos membros, ou seja, o crescimento mental dos sujeitos participantes daquele grupo. Então, quando essas pessoas elas crescem, elas evoluem mentalmente, diz-se que elas foram curadas. Então, alguns exemplos de resultados positivos, de resultados exitosos, que mostram a cura do grupo são desenvolvimento do bom espírito do grupo, ou seja, as pessoas começam a ter uma boa relação no grupo, de pertencimento, de coesão, isso é bacana. Rupturas de estereotipias relacionadas a alguns papéis, então, de repente, as pessoas estereotipadas sobre alguns papéis ou algumas pessoas, e aí essa visão é trabalhada e elas superam isso. Uso adequado de identificações projetivas, percebendo o que é do outro, e aí, consequentemente, desenvolvendo a empatia. Eu me lembrei muito desse ponto quando eu vi o relato foi Fábio, não, de Rafael, que para eu entender o outro, para eu conseguir perceber o outro, eu preciso desenvolver empatia. Então, ou seja, isso é um ponto importante. No grupo, quando as pessoas começam a perceber o que é dela, o que é do outro, e se colocar no lugar do outro, isso mostra cura, isso mostra evolução, crescimento. Desenvolvimento do senso de identidade individual, identidade grupal, identidade social, ou seja, o que é que sou eu, o que é do grupo e o que é do social, da sociedade. Capacidade de elaborar novas situações, ou seja, de elaborar as perdas e os ganhos das novas situações de vida, isso também é uma evolução. Desenvolver-se como um bom continente da ansiedade sua e dos outros. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o senso de continente, que a mãe, ela primeiro contém as ansiedades do filho, para até chegar ao ponto que esse próprio sujeito possa conter as suas próprias necessidades? Então, no grupo, quando os participantes eles conseguem ser bons continentes, ou seja, eles conseguem perceber claramente suas ansiedades e as ansiedades dos outros, isso é um sinal evolutivo. Capacidade de extrair aprendizado das experiências emocionais, então, ou seja, quando os participantes eles conseguem aprender a partir das suas emoções, a partir das suas vivências, isso também é um ponto de crescimento.
Boa capacidade de comunicação, boa capacidade de interação, isso mostra evolução. Quando há diminuição das ansiedades paranoides, das ansiedades depressivas, isso também mostra evolução no grupo. Quando o grupo consegue desenvolver a capacidade de reconhecer a si e ao outro, ou seja, me percebo e percebo o outro, faço a minha leitura e a leitura do que é o outro, isso também é uma evolução. Quando ele consegue discriminar aspectos, o que é meu, o que é do outro, não, isso aqui eu não vou tomar para mim, porque isso aqui é do outro. Eu não vou tomar essa demanda como sendo minha, porque essa demanda é de Lindiana. Não vou tomar essa demanda como sendo minha, porque essa é uma demanda de Poli, é Poli que tem que trabalhar. Então, ou seja, quando esse sujeito consegue fazer essa discriminação, isso também é um aspecto positivo. Quando ele se permite ter boa dependência e ter boa independência, ou seja, quando eu me permito depender do outro, mas é uma escolha minha, e eu me permito ser independente do outro, de forma adequada. Então, ou seja, equilibrar o nível de dependência para não ser uma simbiose, como também o nível de independência para não ser uma rejeição, uma rebeldia. Então, eu consigo dosar o quanto que eu dependo ou não de quem está ao meu redor. Quando eu desenvolvo a habilidade de ter insights e realizar bons assinalamentos interpretativos, ou seja, quando eu consigo, a partir do que é discutido, ter insights para a minha vida, ter insights para o meu ser e fazer boas interpretações desses insights. E, finalmente, quando eu transformo a onipotência, ou seja, aquela ideia de que eu sei tudo, de que eu posso tudo, na capacidade de pensar, e eu consigo transformar a prepotência na capacidade de reconhecer as minhas fragilidades. Ou seja, eu saio da condição de que tudo posso e começo a pensar sobre mim, sobre as minhas fragilidades, e eu saio da condição de prepotência, né, daquele sujeito que pode tudo, né, que consegue tudo, prepotente, que sabe tudo, e começo a reconhecer as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, e como o outro pode me ajudar na superação dessas dificuldades e dessas dificuldades. Então, todos esses elementos, gente, são elementos que indicam que há, sim, resultados positivos, que há, sim, resultados exitosos naquele grupo. Então, são indicativos de possíveis critérios de cura, né, dentro daquele grupo. Bom, a gente já está finalizando, né, por conta do horário. Aí, como eu disse, na próxima aula a gente vai falar sobre a gestalterapia dentro da intervenção grupal. E também, meu povo, se eu não me engano, a gente vai falar sobre os atributos do líder, do coordenador de grupo. Eu vou ver qual é o capítulo ao certo. Eu acho que é o capítulo 2 e 3 de Zimmermann, que a gente vai falar semana que vem. E aí, já quem quiser dar uma lidinha, já dá uma lidinha. E aí, na próxima semana, também a gente discute a gestalterapia. Se ficar alguma dúvida... Professora? Eu acho que é o 2 e o 3. Deixa eu só conferir aqui, rapidinho. De Zimmermann. Gente, é cada trovoada que eu tô começando a ter medo, juro para vocês. Aqui estava assim também, por isso que a gente falou logo no início da aula. Minha gente, e eu falei, manda trovoada para cá. Eu acho que eu não fiz bem. Não fez bom negócio, não. E aqui já parou e foi para aí mesmo. Foi. Gente, então, a gente vai falar... Forte, chega trem. É isso, meu Deus eterno. Gente, a gente vai trabalhar os capítulos 2 e 3 de Zimmermann. 2 e 3 de Zimmermann. Ok. Tá? Então, vejam aí 2 e 3 para a próxima aula. E aí a gente finaliza esse assunto, né? A gestalterapia. E aí partimos para o capítulo 2 e 3 de Zimmermann. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima terça-feira, firmes e fortes.
Beijão. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Esquece de mandar o print, não. Ah, vou mandar. Deixa eu terminar a aula aqui, eu mando já. Beijo, Tá. beijo. Beijo.